Olá, eu sou Walter Wolff, esse é o Repórter Pod, o podcast do Repórter Regional. Hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre. Ele é cantor, empresário, uma das vozes mais potentes do gospel brasileiro. Seja bem-vindo, Davi Fantasini. Muito obrigado, Walter. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Davi, eu queria que você falasse um pouco da sua história, como é que nasceu Davi Fantasini. Claro. Bom, eu já comecei a demonstrar uma certa aptidão para música com 5 anos de idade. Meus pais me colocaram num conservatório ali do bairro e foi uma escola onde eu aprendi muito da minha base. Eu fiz 10 anos violão erudito, tocava peças eruditas no violão. E ali era um conservatório da mãe do Robson Nascimento, um grande pastor e cantor de música black music gospel. E ali eu aprendi muita coisa sobre música, foi a minha formação teórica e prática como músico. Com 18 anos eu comecei a tocar saxofone e aí eu fui para uma orquestra filarmônica Ebenezer, da Igreja Assembleia de Deus Limpo Brasileira. Ali eu fiquei uns 4 anos tocando sax, integrando na orquestra, né? Era uma orquestra muito legal, os arranjos maravilhosos do maestro Jeremias Oliveira Rufino. Ali eu fiquei um bom tempo. De lá eu fui para Renascer, fui acompanhar meus pais que se mudaram para a Igreja Renascer. A gente ficou 1 ano na sede. Depois desse 1 ano, eles foram para a Igreja de Perdizes, do pastor Ubirajara Crespo, um ótimo pastor, cuidou muito bem da gente. E ali na Igreja de Perdizes, na Renascer, que eu conheci um camarada chamado Rinaldo. Né, a gente conhecia ele como Rinaldinho. E ali, o famoso Rina. O Rina. E ele vem para começar um evangelismo com surfistas, toda sexta-feira na Renascer de Perdizes. E aí eu era do grupo de louvor da igreja, a gente monta uma banda para poder fazer os evangelismos de sexta-feira na Renascer de Perdizes. E aí a banda acabou tendo o nome de Praise Machine, e o Bola de Neve Session, que cresceu demais, a igreja cresceu. E o Praise Machine se transformou na primeira banda de reggae gospel do Brasil. A gente viajou o Brasil inteiro fazendo evangelismos. A Bola de Neve como evangelismo cresceu demais, ali em Perdizes. E aí em 98 o Rina tem uma conversa com o apóstolo Estevão, pede a bênção dele, se desliga da Renascer e começa a Igreja Bola de Neve. E aí ele me procura em 99, já com o desejo de começar a igreja, e a gente começa a igreja juntos. A primeira reunião foi dentro da fábrica da HD, a Hawaiian Dreams, que era uma fábrica de produtos para surf. Foi no showroom, um salão de showroom que eles tinham. Eu lembro que assim, tinha umas 30 pessoas, não tinha púlpito para ele pôr a Bíblia. Aí a gente empilhou 2 cadeiras assim, 2 colunas de cadeira, tinha uma prancha num canto, a gente pôs a prancha em cima e ali virou a marca registrada da igreja. Dali pra frente toda a Igreja Bola de Neve tinha prancha como púlpito. Começou assim de maneira despretensiosa, com pouca gente, não foi nada muito planejado, mas foi tudo da vontade de Deus. Eu tenho esse mesmo caminho que você. Eu fiz Renascer, fui batizado na Renascer. Aí frequentei muito tempo a Renascer da Faria Lima. Sim. Ali do Center, ali onde era aquele cinema, sabe? Uhum. Bispa Branche, mulher do Zé Bruno. Isso. Zé Bruno, que tem a banda Resgate, você já conheceu mesmo. Também. Melhor banda de rock and roll do Brasil. Você conheceu, né, muito. Fantasia? E aí fui pro Bola de Neve lá na garagem. Isso mesmo. Olha, eu tava lá. Como é que era? A Rua Marco Aurélio. Rua Marco Aurélio. O Gerê também é de lá, o nosso amigo Gerê, que eu mandar um abraço pra ele. Isso aí, abração, Gerê. Tá nos assistindo. E eu também fiz esse caminho aí, fiz legal, Bola de Neve. E você estava acompanhando do Rina na época do acidente, né, Fantasia? Sim, eu estava com ele, a gente estava voltando de um congresso dos pregadores do asfalto, que era o motoclube da igreja. E aí na volta ele sofre um acidente, um carro freou na frente dele, ele perdeu o controle da moto. E aí... Mas não morreu instantaneamente, né? Não. Quando eu encontrei ele, eu parei a moto, travei o trânsito, ele ainda estava consciente, com muita dor. Né, o capacete dele tinha quebrado, assim, destruído mesmo, e com muita dificuldade de respirar. E foi aí que a gente percebeu, tinham 3 médicos que estavam ali passando também, viram o acidente, pararam para ajudar, a socorrer ele, e aí eles perceberam que ele tinha tido algum trauma no tórax. Então, provavelmente, depois eu fiquei sabendo pelo médico socorrista que atendeu ele fraturou, né, as costelas perfuraram o pulmão. Então, ele foi perdendo a capacidade de respiração. Aí eu sentei ele, estava deitado, eu levantei ele, sentei no meu colo.
E a gente ficou ali uns 30 minutos esperando socorro, muita dificuldade para respirar, foi um momento assim de muita agonia. Davi, mas foi assim, então você não ficou meio trauma isso aí, né, cara? Foi difícil, Hoje eu consigo... Porque você é amigo do Rina, né? De Muita muitos gente anos. conheceu, né, em 94. Eu fui a última pessoa viva, assim, que ele teve, a última pessoa a ver ele vivo. O filho dele estava também no dia, né? E foi um momento muito desesperador, assim. Voltei para casa sujo, de sangue. Arrasado, né? Eu fui pro hospital, né, em Campinas, onde ele foi levado. Eu fui a primeira pessoa a falar com o médico quando ele faleceu. O médico lutou com ele por 50 minutos, mas o médico disse que ele não tinha mais sangue nas veias, né? O sangue estava todo no pulmão. E aí não conseguiram dar adrenalina, né, pra reanimá-lo. Lutou 50 minutos com ele. Ali mesmo eu me despedi. Eu fui no velório, fui no enterro, mas eu não quis me despedir dele ali. Eu já tinha me despedido dele no hospital. Foi um momento muito forte para mim. O Rina é responsável por uma grande parte da minha vida. Eu hoje sou pastor por causa dele, né? Nunca tive a pretensão de ser pastor. Mas você chegou a comandar algumas igrejas, Bola? Já, eu e minha esposa, em 2009, a gente foi enviado para Sorocaba para começar a Bola de Neve ali em Sorocaba. E a gente ficou ali por 17 anos. Além de Sorocaba, nós plantamos mais 9 igrejas em 9 cidades. Aí, direto e indiretamente, a gente treinou mais de 2.000 líderes. Foi uma igreja que deu muitos frutos, é uma igreja muito saudável, a igreja de Sorocaba. A gente tem boas lembranças. E até o jeito que Deus me levou lá para Sorocaba foi um jeito, assim, diferente, porque quando o Rina me procurou, a gente era presbítero na sede, ali na Turiaçu. E ele falou, cara, Deus me deu uma visão, você e sua esposa são pastores, quero enviar vocês para uma cidade. E aí a princípio eu disse que não, porque eu já tinha minha carreira como cantor, já tinha acabado de assinar com a Graça Music, né, do missionário R.R. Soares, para acompanhá-lo nas viagens. Falei, Rina, eu não posso, eu tô assinando com uma gravadora, vou viajar muito, não posso me dedicar a uma igreja, né? E aí, uns 2 meses depois que a gente teve essa conversa, eu estava em Osasco, na Igreja Avivamento da Fé, do pastor de Jair e da missionária Marili Silvério, e eu tive um problema nas cordas vocais. Na segunda música já não conseguia cantar mais, foi um problema sério. Procurei um ambulatório para profissionais da voz da USP e foi diagnosticado que eu tinha um pequeno tumor, um cisto nas cordas vocais. E esse cisto me impedia de cantar. E aí o médico disse que eu teria que fazer uma cirurgia laser, ele ia cortar um pedaço das minhas cordas vocais, e ele falou pra mim, olha, cara, voltar a falar você vai voltar, mas cantar você não vai cantar mais. Isso pra um cantor deve ser uma coisa terrível. Eu liguei pra ele, falei, cara, assim, eu rindo daquele jeito dele, glória a Deus! Falei, cara, como glória a Deus? Eu falei pra você, vai pastorear, Deus quer que você cuide das ovelhas. E aí foi um processo muito difícil, porque ao princípio eu não queria, mas eu tinha algumas agendas para cumprir, compromissos com as igrejas, que eu tinha, né, convites, ia com a banda, e o que acontecia é que quando eu cantava, na segunda, terceira música, irrigava, porque quando a gente começa a usar as cordas vocais, irriga sangue pro músculo, né? E aí elas inchavam, o cisto inchava, eu não conseguia cantar mais, e aí eu ficava totalmente sem voz, e ali eu começava a chorar muito, e o Espírito Santo me falava, Davi, tu me amas? E a minha resposta sempre para ele é, tu sabes que eu te amo. E ele sempre me dizia, apacenta as minhas ovelhas. Aceitei o chamado pastoral, fui para Sorocaba. 8 meses depois que a gente estava pastoreando em Sorocaba, eu fui fazer o último exame para fazer a cirurgia. E aí o médico me perguntou o que eu tinha, porque não aparecia mais nada nos exames. O cisto desapareceu depois de 8 meses. E aí eu entendi mesmo que era o chamado de Deus para cuidar da igreja. E assim a gente continuou por 17 anos. E Davi, a sua carreira artística de música continua, né? Você continua... Eu continuo, ela ficou bem em terceiro plano, né, na época em que a gente pastoreou, porque pastorear uma igreja dá muito trabalho, né, assim, ela exige muito do pastor, né, muito estudo, muita dedicação. Eu tive que aprender muitas habilidades de gestão de equipe, de treinamento. Não é só pregar a palavra de domingo, né? Pregar a palavra de domingo é um detalhe que é muito importante, ela dá a direção. Mas durante a semana você tem todo um trabalho de gestão que um pastor precisa fazer para que uma igreja cresça com qualidade, né? E aí, eu já tinha o primeiro disco, que é o Amigo de Deus. Inclusive, posso cantar uma música? Pode, canta aí, vamos lá. É uma música do pastor Ademar de Campos.
que eu regravei nesse disco, né? Acho que... Essa canção eu lancei no primeiro disco, Amigo de Deus, em 2000 para 2001. Depois, em 2002, eu participei de um programa da TV Globo chamado Fama. Isso que eu ia falar agora. Como é que foi pra você participar do Fama, Davi? Foi diferente, porque a minha vida sempre foi dedicada pra igreja, né? Nunca pensei em participar de um programa assim. Circular, né? Nunca pensei. E aí, quando eu recebi o convite pra me inscrever, eu, a princípio, neguei. E aí, eu fui convidado para um retiro de 3 dias com alguns amigos, pastores. E aí, nesses 3 dias de jejum, de retiro, um deles me falou, olha, Deus tem me falado nesses 3 dias que você recebeu um convite, que é diferente do que você está acostumado, mas que você precisa aceitar, porque faz parte do plano de Deus para sua vida, para o seu ministério. E aí, baseado nessa palavra, eu fui, fiz inscrição. Eu lembro que eu tinha chegado de madrugada de uma vigília, me ligaram, e eu sei que eles escolheram 1.600 fitas de vídeo que a gente gravou, né? Aí dessas fitas eles chamaram 32 cantores para um hotel no Rio de Janeiro. A gente ficou ali trancado 2 semanas sendo avaliados. Daqueles 32 sai o elenco, né, que vai pro programa do Fama. Eu fiquei 40 dias trancado lá na Rede Globo, numa casa cenográfica, né? Foi uma experiência muito legal, aprendi muita coisa, né? Tive bons mentores, bons professores ali. O convívio com os amigos foi muito legal. Quem estava ali comigo é o Fábio Nestares, que hoje é vocalista do Roupa Nova, a Roberta Sá, que é uma cantora de samba, o Thiaguinho também estava com a gente. Qual que é a sua relação com o Thiaguinho depois do Fama? A princípio a gente teve uma boa amizade. Fui eu que apresentei ele Péricles, do Exalta. Até na época ele falou assim, poxa, cara, eu não quero entrar no Exalta porque eu quero fazer carreira solo. Aí eu falei, cara, para com isso, o Exalta tem trabalho, né, tem carreira. E eu aconselhei ele, falei, entra no Exalta, cara, vai ser bom pra você. Depois você faz carreira solo, né? E foi exatamente o que aconteceu, assim, ele ficou um bom tempo no Exalta, foi ótimo pra ele, foi bom pro Exalta, né, trouxe um ar novo pra banda, e agora ele segue com a carreira solo. E você cantou o que lá no Fama? Eu cantei Djavan, cantei Ed Mota, Columbina, cantei Earth in the Fire, cantei músicas, assim, voltadas pra essa vertente da soul music, né, que é algo que eu sempre gostei bastante de cantar. Voltando ao assunto gospel, religioso, hoje nós estamos vivendo um mundo que na nossa época não tinha, que é igreja com política. Sim. Como é que você vê isso hoje em dia, o político no púlpito? Sim, é estranho, assim, a igreja já está se envolvendo com política já desde a década de 80, né, a gente tem o Caio Fábio, que vem, isso já acontece, mas lógico, hoje é uma escala muito maior. E hoje nós temos Mas não é, na minha época ele falava que política e religião não se misturava, Davi. Como é que mistura? Eu não entendi essa aí. É muito perigoso isso, porque a gente precisa de cristãos na política. E eu entendo que teve um momento em que pessoas que frequentavam as igrejas saem como candidatos. Sim, na minha época também saíam, mas não frequentava o púlpito, né? Isso. Essa prática assim, de subir nos púlpitos e pegar um microfone, fazer campanha no púlpito, isso eu acho que não é legal. Porque o púlpito é para ser pregado a palavra de Deus, né? Até mesmo lá em Sorocaba a gente tinha o hábito de orar pelos candidatos que viessem, né? Orar pela vida deles. Mas entregar um microfone na mão de um profissional da política, eu não acho de bom tom para um púlpito da igreja. Existem outros lugares onde ele tem essa voz, né? Esse momento de fala. Eu acho que nós lá em Sorocaba tínhamos um membro que era inclusive vereador de Sorocaba, o Péricles, e eu cuidava dele como uma pessoa, né? Discipulava ele, eu discipulava o Péricles, preparando ele para ser a voz de Deus onde ele estivesse, né? Esse é o papel do pastor. Então, eu entendo que precisa ter gente do reino na política, mas eu acho que, assim, pessoas têm opiniões sobre política. A instituição não pode. A instituição tem que ser neutra, né? O pastor, o membro, o músico, cada um pode ter sua opinião sobre política, né? Como cidadão. Lógico. Mas a instituição, de maneira institucional, apoiar um ou outro, aí eu acho que passa um pouquinho do papel da igreja. Acho que o papel da igreja é mais de educativo, de informativo, de conscientização, de maneira neutra e imparcial. Agora, quando a igreja se posiciona a favor de um ou a favor de outro, eu acho que aí ela sai do lugar de fala dela. A igreja tem que se posicionar espiritualmente, né? A instituição.
Jesus está voltando, Fantasinha? Com certeza. Faz 2000 anos que Jesus está voltando. Por exemplo, para quem já partiu, Jesus já voltou. Então, tem gente, para algumas pessoas... Como é que você vê essas coisas acontecendo assim? Para nós, cristãos, a gente não já está acostumado a saber, já sabia que ia acontecer essas coisas. Pai matando mãe, mãe matando pai, filho matando pai, pai matando filho. Na Bíblia já fala isso aí, para quem lê a Bíblia. Eu queria que você falasse um pouco disso aí para as pessoas que estão hoje vendo essas aberrações aí. O meu livro trata um pouco desse assunto. Vamos falar dele também depois. Ele fala sobre 3 festas bíblicas. Essas 3 festas são as 3 principais festas bíblicas que Deus determinou que as pessoas celebrassem e profetizassem essa festa, né? 2 delas já aconteceram. Páscoa já se cumpriu, Jesus vem, morre na cruz e ressuscita. Pentecostes já também se cumpriu, que é a vinda do Espírito Santo. A terceira, e para mim a mais importante das festas, é a festa de Sukkot. Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkah é uma palavra que ela significa cabana. A cabana de galhos de árvores é onde Israel morou por 40 anos no deserto. Então é a festa das cabanas. E essa festa fala da volta de Jesus, ela fala do reinado de Jesus, e ela fala do posicionamento que a igreja deve ter nesses últimos dias. Eu acredito que a igreja está vivendo já esse período de cabanas, é um início do fim. A gente vê, assim, se agravando. A gente sempre teve essas coisas, né? Sempre teve pedofilia. Escondido, sempre teve pai matando filho, filho matando pai. Sempre teve isso. Hoje está às claras, né? Mas é que hoje é tudo muito exposto, né? Então a notícia chega rápido. Hoje você tem câmera para todo lado. Por exemplo, ontem, tô falando de ontem, domingo. Um pai matou 2 filhas enforcadas, quer dizer... É uma coisa que não é um absurdo, né, cara? É um absurdo. 2 crianças. É inadmissível para o ser humano entender uma coisa dessa. Não é né? falta de Deus, Otavinho? Com certeza. A Bíblia fala que o nosso pecado nos afasta de Deus, né? Então muita gente me pergunta assim, pastor, mas por que Deus permite que tenham coisas tão terríveis no mundo, né? Na verdade não é Deus que permite, quem permitiu foi o homem. Quando o homem se entrega ao pecado, ele automaticamente se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele sai debaixo do cuidado de Deus. E aí o que precisa é o ser humano se voltar para Deus, né? Voltar à sua casa, se voltar de coração para o Senhor. Eu vejo muitos seres humanos aí, que você falou aí, Fantasini, que se esconde atrás da Bíblia. Eu vejo assim, a gente vê falar, vê muita coisa que o cara... Aí depois vê o cara fazendo muitas coisas erradas e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque as pessoas não... Eu costumo dizer que ladrão também envelhece, né? Então às vezes você vê um senhorzinho bonitinho, né? Que velhinho bonitinho. E mal sabe você que ele é um pedófilo, que ele é um ladrão. Então assim, infelizmente o ser humano foi... se envolvendo em todas as camadas da sociedade, né? Então você tem pessoas que são aparentemente idôneas, né? Tem uma aparência, né, bonita, né? E inocente, mas na verdade esconde o pecado, né? E aí você vê gente usando mesmo a Bíblia, a igreja, né? Porque a igreja é um lugar que a pessoa se sente muito acolhida e ela, quando tem uma experiência de conversão genuína, ela se torna uma criança, né? Então ela adquire uma ingenuidade. E aí que vem o papel do pastor, né? De cuidar do rebanho, de não deixar que os lobos se aproveitem do rebanho. Então, por exemplo, um lugar muito bom para um golpista nadar de braçada é uma igreja. Porque tem aquele relacionamento de irmão, né? Um frequenta a casa do outro. E ele começa a pedir um pix aqui, um pix ali, um me ajuda aqui, me ajuda ali. Então, a igreja é um lugar onde o papel do pastor tem que ser de proteger as pessoas, sabe? De alertar contra isso. E da instituição, no máximo que ela puder, blindar que essas pessoas de má intenção subam até as posições de liderança da igreja, né? Então você vê quando os apóstolos vão escolher um novo apóstolo,
Eles não falam, vamos procurar alguém que seja o nosso amigo, que seja da nossa turma. Tem uma série de critérios para que alguém se tornasse um apóstolo. Você vê Paulo mesmo dizendo sobre os critérios para que alguém se tornasse bispo. Então, a igreja precisa voltar a ser criteriosa. O problema é que hoje em dia qualquer pessoa se autodenomina pastor, abre um CNPJ e abre uma igreja. E aí esse é o risco de você se membrar numa igreja de um pastor totalmente independente, né? Você não sabe quem ele é, você não sabe de onde ele veio. Então esse é um risco que se corre quando você frequenta uma igreja desse tipo, de um aventureiro. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu sempre tive vontade. Você é o primeiro pastor que eu entrevisto aqui no podcast, que eu faço um podcast, então eu queria fazer essa pergunta para você. Eu às vezes fico pensando e debatendo com algumas pessoas, por exemplo, um cara que matou a mulher, depois de um tempo ele se converte, ele vira pastor da igreja, ele tá salvo? Olha só, eu costumo dizer que Deus perdoa, a polícia não. Não, mas mesmo ele condenado, ele vai condenado, ele vira pastor dentro da cadeia. Se você roubar um banco, entrar na delegacia, você roubar um banco, entrar numa igreja, tiver um encontro com Jesus, genuíno, e aí você entra na delegacia com as malas de dinheiro e fala assim, eu me arrependi, você vai preso, vai pagar a sua pena, ok? Mas se você verdadeiramente nasceu de novo, se arrependeu do seu pecado e o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário, você vai pagar o preço como ser humano. Vai ser preso, condenado, vai cumprir pena. Mas se verdadeiramente você encontrou perdão em Jesus, sim, a vida eterna é para todos. É para qualquer tipo de pecado. Qualquer pecado. Não existe pecadinho e pecadão, né? Todos eles têm perdão em Jesus. E eu Fantasinho, você, na sua época, quando você estava com câncer lá, quando você estava com cisto lá que você falou, você pensou em desistir da música? Então, é uma coisa que eu nunca quis fazer, mas eu tive que abrir mão da música porque até então eu teria uma cirurgia, essa cirurgia ia danificar completamente as minhas cordas vocais, então eu tive que desistir da música, eu tive que abrir mão da música, sabe? A música foi o meu Isaac. Eu costumo dizer que quando Abraão sobe o Monte Moriá para sacrificar Isaac, ele sobe para entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, né? E não existe nada que Deus peça para você que ele não esteja disposto a te devolver de maneira multiplicada. Então, seja o que for que Deus pedir para nós, ele sempre está disposto a devolver aquilo de maneira multiplicada. Então, eu pude ver esses 17 anos em que eu abri mão da música, o quanto Deus me abençoou, o quanto Deus validou a minha decisão, quantas vidas foram transformadas, quantas vidas foram salvas, quantos casamentos foram resgatados, quantas pessoas tiveram a vida completamente transformada por causa de uma decisão que eu tomei. E isso impacta demais, impactou uma geração inteira. Hoje eu tenho filhos na fé que são pregadores da palavra, são escritores de livros, são homens maduros na fé e que hoje seguem com seus ministérios, porque tiveram uma base sólida de alguém que entregou a vida para que eles fossem formados em Cristo Jesus. Então sim, eu creio sim que eu entreguei o meu melhor para Deus e o fruto permanece até hoje. Davi, eu vejo muita gente morrendo aí de depressão não tem cura, até cristão já teve depressão também. Claro. Mas qual a cura de depressão, não é Jesus? Olha, Jesus é a cura de todos os males, mas a gente precisa analisar que às vezes a depressão ela é fisiológica. Às vezes aquilo que alguém chama de depressão ela pode ser uma falta de uma vitamina, de um magnésio, uma falta de um hormônio. Os homens têm um nível aceitável de testosterona. Se um homem tiver com um nível de testosterona muito baixo, ele vai ficar depressivo. Ele perde libido, ele perde a virilidade, ele perde o vigor, né? Eu, em 2016, tive uma crise de burnout. Trabalhei demais, me envolvi demais com a igreja, passei do ponto, sabe? E tive um esgotamento físico, mental, emocional, fisiológico. Precisei procurar um psiquiatra, precisei tomar medicação para repor a minha serotonina, tive que fazer um tratamento para o meu corpo voltar no equilíbrio, sabe? Então, e tudo isso é quando você quebra um princípio bíblico do sábado. O sábado é um princípio de descanso. Se eu não descansar em Deus,
se eu não tiver tempo de descanso para o meu corpo se recuperar, eu vou sentir o peso disso. Então, Jesus pode sim curar a minha depressão, mas se Jesus cura o meu resfriado e eu continuar pegando friagem, continuar tendo uma vida desregrada, não me alimentar bem, se eu me colocar no risco novamente, eu vou pegar outro resfriado. Então, Jesus cura todas as coisas, cura, mas tem coisa que é o homem insistindo no erro. Então eu tenho uma vida desregrada, eu não descanso, eu como mal, eu não pratico exercício físico, eu não cuido do meu corpo. Então eu vou ter sintomas dessa falta de cuidado. Tem coisa que é responsabilidade do homem. Deus pode ressignificar os meus traumas, as minhas dores? Pode sim, com certeza. A depressão, ela tem a sua cura em Jesus Cristo. A ansiedade também. Todos os males Jesus levou na cruz. Mas a gente não pode ser simplista demais. A gente tem que olhar para o homem, porque o homem também, além de ser um espírito e ser uma alma, e ter que cuidar dos seus pensamentos, cuidar daquilo que ele assiste, cuidar daquilo que ele escuta, ele também precisa cuidar do corpo dele. Se eu não tiver uma vida saudável, eu vou ficar doente, com certeza. Então Jesus pode curar qualquer coisa, mas se eu procuro a doença, então eu vou com certeza ficar doente. A igreja colocou limites na sua carreira? Você falou lá atrás que eu coloquei, né? Eu fiz uma decisão de cuidar da igreja e deixar a música de lado, né? Agora tem 2 anos que eu me desliguei da igreja, não estou hoje pastoreando uma igreja, né? Eu sou membro de uma igreja em Alphaville, e ali eu sirvo a Deus com alegria, com a minha casa, com a minha família, e tô voltando, né, a viver de música, a estar mais integrado com a música. Eu lancei 6 clipes novos nos últimos 6 meses, tô lançando um agora mês que vem, então voltei a trabalhar com música novamente. Mas sua relação com o Rina sempre foi boa, né? Muito boa, sempre foi meu pai espiritual, com certeza. E quando você saiu tranquilo, não teve problema nenhum. Saiu porque você quis. Não, a gente... Porque mudou a direção, mudou tudo, a direção, né? Eu entendo que o jeito, né, da igreja mudou demais, né? E para mim isso era muito dolorido, ver a igreja deixando de ser aquela igreja que a gente começou. E eu entendo que o Bola de Neve vai se reerguer, vai se levantar, mas vai se tornar uma nova igreja, né? Com uma nova direção, com um novo olhar, com um novo comportamento, né? E é algo que para mim já não faz sentido. Então tem 2 anos que eu me desliguei da igreja. A gente tava falando da mulher do Rina e do Rina nos bastidores. Como é que você viu tudo isso? Atingiu um pouco a igreja, né? Muito. A Denise, infelizmente, ela estava se tratando de uma fibromialgia e ela usou medicamentos que alteraram o comportamento dela, né? Então a Denise, em tudo isso, eu vejo muita gente criticando demais a Denise, mas assim, ela também foi uma vítima de tudo isso, sabe? Que no processo adoeceu também. Eu sou muito grato a Denise, foi uma pastora que cuidou muito de mim, do meu casamento, da minha esposa. Quando eu tive problemas no casamento, foi o Rina e a Denise que me ajudaram. Então, no que eu pude ajudá-los e auxiliá-los nesse momento, eu fiz. Porque é muito fácil você atirar pedra nas pessoas, né? Eu acho que a gente sempre tem que tentar se colocar no lugar delas, antes da gente julgá-las, né? Então, eu vejo a Denise como alguém que sofreu junto também. Alguém que estava precisando de ajuda e também deve estar precisando agora, né? Mas aí sempre depende da pessoa se abrir para ser ajudada. O que a igreja te ensinou que a televisão não te ensina, meu querido? Televisão, o programa que eu participei ou a televisão? Televisão normal, geral, né? O programa que você participou, em geral. Poxa, a igreja me ensinou uma coisa que não é em qualquer lugar que a gente aprende. A Bíblia diz que ferro afia o ferro, né? A igreja é um lugar onde a gente vai ter problemas e conflito entre pessoas. E isso é um presente de Deus para nós. Não saia da sua igreja se você estiver tendo problemas de relacionamento com as pessoas. Porque é exatamente para isso que nós estamos na igreja. Para aprender a nos relacionar com pessoas diferentes de nós. A igreja é um presente para nós nesse sentido. Porque se a gente for conviver só com pessoas que pensam igual a gente, que têm o mesmo comportamento, o mesmo temperamento que a gente se isola numa caverna. Mas a igreja nos ensina a como lidarmos com pessoas que pensam, que agem, que são diferentes da gente. E se a gente aproveitar isso, a gente cresce como ser humano. A igreja é um lugar de crescimento, de maturidade. A igreja é um lugar de você aparar as arestas, né?
não é um lugar só de conforto. A igreja é um lugar de ser confrontado também. Depois de tantos anos, ô Fantasinha, o que dá frio na barriga? Uma igreja lotada ou um público para cantar? Cara, acho que me dá mais frio na barriga é Pregar. perder a minha conexão com Deus. Perder a minha intimidade com Deus. Porque enquanto eu tiver intimidade com Deus e estiver conectado a Deus, eu vou saber o que fazer em cada momento da minha vida. Se eu perder a minha conexão com Deus, eu não consigo fazer nada direito. Eu sempre falo isso para as pessoas, Fantasinha, que ter intimidade com Deus, que é o primeiro caminho do evangélico de Deus, né? Você ter um relacionamento com Jesus, que é muito difícil hoje em dia a pessoa ter um relacionamento, não é só sentar e ajoelhar, você tem que conversar com Deus. Eu queria que você falasse isso para as pessoas que estão nos assistindo, como é que é esse relacionamento com Deus? Claro, eu queria falar para você que está assistindo a gente que o Evangelho de Jesus é algo totalmente pessoal. Nós temos a comunidade onde nós somos tratados, somos lixados, aprendemos a lidar com o diferente. Mas a coisa mais importante na sua vida é você ter um relacionamento pessoal com Jesus, conhecê-lo por quem ele é. O interessante é que Jesus vai se revelar para cada pessoa de uma maneira diferente, porque cada ser humano é diferente. Deus criou cada um de nós com comportamentos, com maneiras de ser diferente. E Deus vai se relacionar com cada um de nós de maneira singular. Não tenta comparar o teu relacionamento com Deus com outras pessoas. O teu relacionamento com teu pai é íntimo e é pessoal. Só você sabe quem é Deus para você. A maior maneira de você se relacionar com Deus é você no seu quarto, adorando a Deus, falando com Ele e abrindo seu coração para escutar a voz de Deus. E Ele vai te guiar. Depois disso, aí sim, você vai poder se relacionar bem com as pessoas. O maior mandamento que Jesus nos deixou é: ame a Deus acima de todas as coisas. Então se relacione com Deus de maneira individual, mas também ame ao próximo. Né? Então você tem que ter relacionamento com Deus, você tem que ter relacionamento com você mesmo e você tem que ter relacionamento com as pessoas. Isso é saudável. Fantasia, como é que você vê hoje o mercado gospel? Eu vejo o mercado gospel hoje quase igual ao singular, na questão de tacar cachê alto, para pregar numa prefeitura é um valor, para pregar na igreja é outro valor. Como é que você vê hoje o mercado gospel? Isso é bem complexo, porque você tem diversos comportamentos diferentes hoje, né? Então você tem alguns cantores que não cobram nada. Existem cantores que não cobram. Esses cantores que deixam ofertas livres para que as igrejas façam do jeito que quiser. Isso pode ser perigoso. Eu mesmo já fui em igrejas em que eu deixei a oferta livre e o pastor não me deu nada. E aí precisa ter um entendimento da igreja que na segunda-feira eu também pago aluguel, eu também ponho gasolina no carro, meus filhos também precisam comer, meus filhos também querem ir no McDonald's, querem ir no shopping, querem ter algumas coisas, né? Então precisa ter consciência da igreja de que aquela pessoa vive daquilo. Então, precisa haver consciência da igreja, mas também precisa ter consciência do músico, do cantor, que tem igrejas que não vão ter condições de pagar o que ele precisa e o que ele talvez tenha esse valor, né? Agora, a questão de prefeitura é uma questão profissional. Eu acho que aí é uma questão bem profissional, não é uma questão nem ministerial, nem eclesiástica. Eu acho que as prefeituras, elas já dispõem desses valores altos. Então, é um mecanismo que um cantor pode usar para manter a sua vida e talvez não cobrar tão caro para ir numa igreja. Imagina se um cantor sabe que uma prefeitura tem um valor alto para dispor para ele vai estar abastecido financeiramente. E assim ele pode servir as igrejas, talvez até sem cobrar nada. Então, é um mecanismo muito válido para um artista, para um cantor que vive disso, né? Eu não posso confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é eu estar num evento pago por uma prefeitura, onde eu sei que existe verba para isso. Outra coisa é quando uma igreja de 50 pessoas me liga, né? Temos 50 pessoas aqui na igreja. Eu não vou em igreja pequena. Vocês não têm dinheiro para me pagar. Então, acho que precisa ter consciência desse cantor, para ele saber que se Deus está abençoando ele por um lado, se Deus abrir uma porta para ele, para que ele faça um show de prefeitura e ganhe muito bem, talvez seja exatamente para que quando uma igreja pequena ligar para ele, ele fale assim: ok, eu vou aí entregar a minha oferta, né? Talvez seja o dízimo que Deus esteja querendo desse cantor. Mas isso é a consciência de cada um, né? Cada pessoa tem uma mentalidade, cada pessoa tem um mapa de vida individual. Não dá para você tratar todo mundo da mesma maneira. Porque afinal de contas, se um cantor ele recebe de uma prefeitura um valor, é porque ele fez um trabalho para isso. Ele
teve uma dedicação. Custo, né? Tudo tem um custo, né? Então, para você hoje em dia, para você fazer um clipe, fazer uma música, lançar uma música, divulgar essa música, vai dinheiro, né? Você tem tráfego pago, você tem produção musical, você tem produção do clipe, tem divulgação disso. E você tem horas de estúdio, né? Um cantor muitas vezes dedica toda a vida dele para isso. Então, chega um momento em que ele vai ser remunerado pelo trabalho que ele fez. Isso é justo. A própria Bíblia nos ensina a gente não tapar a boca do boi que debulha, né? Então, você não pode querer que uma pessoa que trabalhou muito para aquilo não receba por aquilo. Mas o que ela pode é retribuir de maneira voluntária e generosa, já que ela alcançou um patamar tão bom a ponto dela poder ir numa prefeitura e receber um valor tão alto, talvez seja um momento dela retribuindo numa igreja pequenininha. Eu tenho um amigo que é cantor, Tom Carf. Cantou na Marcha para Jesus. Isso aqui. mesmo. Eu sei que o Tom tem um trabalho assim. Ele atende igrejas pequenas que não tem condições de pagar nada, mas ele atende por amor, que ele entende que Deus tem abençoado tanto ele, que ele retribui e devolve isso. Que legal, hein, Davi? Muito legal. O Davi, o que o Davi de hoje falaria pro Davi que entrou no TV Fama, lá no programa Fama? Da Globo? Acho que eu diria pra ele que ele tá fazendo um bom trabalho, pra ele continuar sendo uma pessoa divertida, que se diverte com as pessoas. Eu fiz grandes amigos lá dentro. Eu acredito que eu desempenhei um bom papel ali como cristão, dei o meu testemunho, mostrei que um cristão pode entrar em qualquer lugar sem se contaminar. Eu mostrei que um cristão pode estar num ambiente que for e ele vai continuar sendo quem ele é. Então acho que se eu voltasse lá, eu daria meus parabéns para aquele Davi. Oh, que legal. Davi, vamos falar um pouco desse livro Claro. aqui. Ó. Esse livro aqui é o Código de Josué. O Código de Josué é o papel da igreja pós-pandemia. Eu queria que você falasse um pouco desse livro que já encontra nas bancas, como é que faz para ter esse livro? Pode me chamar no meu Instagram, eu tenho um canal no Mercado Livre onde você pode adquirir o livro através do Mercado Livre. Quem quiser abençoar o Davi. Pode chamar. E o que tem nesse livro, Davi? Bom, esse livro fala basicamente sobre 3 momentos, sobre 3 festas bíblicas: Páscoa, Pentecostes e Cabanas. São 3 festas muito importantes para um cristão. Páscoa todo mundo conhece, quando Jesus morre por nós na cruz e derrama o seu sangue. Ele é o cordeiro da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E ela, não tem esse negócio de coelhinho, nada, né? Não tem nada de coelhinho, imagina. Mas deixa as crianças também acreditarem nisso. A gente come o chocolate, não tem problema. É verdade. Né? A verdadeira Páscoa é Jesus, ele é a nossa Páscoa. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, né? É quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e o Espírito Santo é quem faz uma transformação na nossa mentalidade. O Espírito Santo é quem molda os nossos pensamentos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é quem nos santifica de dentro para fora. Ninguém consegue santificar ninguém, a não ser o Espírito Santo. E tem uma última festa, a mais importante de todas, que é a festa de Sucote. E é sobre essa festa que eu falo no livro. Ela fala sobre a volta de Jesus. E a igreja precisa se posicionar. Moisés celebra Páscoa, Moisés celebra Pentecostes. Quem celebra Sucote, que é Cabanas, é Josué. E uma coisa muito importante, que quando existe essa transição de Moisés para Josué, a Bíblia diz que Israel para de comer do maná. E ela começa a comer do fruto da terra. É um momento de transição, onde a igreja para de viver da misericórdia e começa a ter um papel de governo sobre a terra. Deus quer levantar uma igreja de guerra, uma igreja de governo, que vai tomar os territórios para o reino de Deus. E esse é o papel dessa geração. Se ela não entender isso, ela morre no deserto, igual a geração de Moisés. Vamos cantar mais uma, Davi? Bora. Da sua música e do seu novo projeto aí? Bom, tem uma canção que eu acabei de lançar um DVD, um clipe, que eu gravei em 2021, mas lancei agora. E é uma música muito conhecida da pastora Fernanda Brum. Todo mundo conhece. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder
tocar. Eu quero ver agora seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Davi Fantasini aqui no Repórter Pod. Meu querido Davi Fantasini, estamos chegando ao final do nosso programa. Puxa, que pena. Passou tão rápido, rapaz. Passa rápido. Foi bom, hein? Falar de Deus é fantástico. Eu me sinto até dar um... ânimo, né? Eu gosto muito. Queria mandar um beijo pra Pietra, que fez aniversário ontem. A nossa assiste nós que direto. legal, Pietra. Feliz aniversário. Que Pastor Deus te Davi abençoe. Fantasini mandando um beijo pra Pietra. Amém. E eu queria agradecer muito a sua vinda aqui e dizer que para você estar aberto aqui, quando você quiser vir, é só marcar comigo aqui, a gente vem bater papo sobre Obrigado. religião, sobre Claro. sua carreira. É. Eu gostei muito, foi um podcast que eu mais gostei, Que legal. porque fala de Deus, comigo falar de Deus é importantíssimo. Hoje Deus nos levou para um tempo novo, né? Hoje eu não estou mais pastoreando uma igreja. Hoje eu tenho um negócio, eu faço... Mas o pastor você vai ser para sempre, É né, velho? verdade. Não tem como tirar. Hoje eu tenho um negócio, hoje tem um buffet de pizza. Eu aprendi a fazer uma pizza napolitana de longa fermentação. Ela é mais digestiva, ela é mais leve, tem menos fermento. É a receita italiana de verdade, né? Eu faço um molho caseiro de tomate italiano maravilhoso que eu aprendi com meu tio. E hoje a gente vai nas casas, nas empresas, a gente faz um buffet de pizza nos lugares, leva forno, leva tudo. Legal. E tem sido muito gostoso, assim, porque a gente vê a alegria das pessoas, né? O comer é muito gostoso, né? E você proporcionar isso para as pessoas com um produto assim, é uma pizza diferente, é uma pizza que dá muito trabalho para fazer, a massa é difícil de fazer, ela exige uma série de técnicas para ser feita, mas o resultado é maravilhoso, com certeza é a melhor pizza que você já provou na sua vida. Então, fica aí o convite para quem for fazer aniversário, casamento, pode me chamar aqui no Instagram, que eu vou ter o maior prazer. Como é que as pessoas te acham no Instagram, meu querido Fantasini? Bom, eu tenho o meu arroba, né, do Davi Fantasini, arroba PRDavidFantasini, tá aqui embaixo, a galera tá vendo aqui. Tem o arroba da pizzaria também, que é o Nonna Fantasini. Nonna é avó em italiano, né? Então, como eu aprendi muita coisa com a minha avó de cozinha, então eu dei esse nome, Nonna Fantasini. E o Nonna Fantasini faz exatamente isso, ela vai lá na sua casa, leva um buffet de pizza completo pra você, sua família, seu momento de lazer com os amigos, seu evento corporativo. E a gente tem essa alegria, esse prazer de servir para as pessoas. E tem o nosso WhatsApp também, que é o 11 9 5472 0777. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Davi Fantasini. Obrigado, querido.